Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje eu apresento para você o projeto de um MSP430 Standalone, ou seja, como você faz para utilizar estes microcontroladores da Texas de 16 bits em uma placa, por exemplo, individual ou mesmo na protoboard. Trago o exemplo hoje, trago o esquemático para você e várias dicas. Deixe seu like, se inscreva, seja membro, veja aqui embaixo, acesse toroid.com.br, encomende os seus transformadores e indutores toroidais sob medida. Também quer componentes? Vá na Tiger Comp, a loja fera, tigercomp.com.br. Nas suas compras por lá, utilize o cupom WRKits para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Eu começo aqui com o nosso datasheet do MSP430 G2553, que é o modelo que eu vou utilizar como exemplo na aula de hoje. Com o datasheet, o seu projeto vai mais longe. Temos curso, inclusive, você já fez? Veja aqui embaixo, datasheets na prática. Aliás, veja os demais cursos também, que são demais. Tem muita coisa aqui para você. Nós podemos alimentá-lo de 1.8 a 3.6 volts. Em geral, trabalha-se com a tensão de 3.3 volts. Esse modelo tem uma frequência interna de 16 MHz, já configurada ali na sua IDE, o Code Composer Studio, que é onde desenvolvi o software exemplo também da aula de hoje. Tem várias características, é um processador de 16 bits, então bem interessante, você pode estudá-lo. Vou deixar para você baixar junto com os arquivos da aula este manual, estúdio, e eventualmente podemos também fazer um curso dessa família. Se tem interesse, também já deixe comentário e deixe o seu like. Qual é o objetivo? Normalmente o MSP430 ele vem na Launchpad, que é o kit da própria Texas. Eu tenho um aqui, depois eu mostro melhor para você, mais de perto, mas ele está aqui. E aí com ele eu consigo desenvolver diretamente, conecto na USB, já grava e atualiza o firmware direto no microcontrolador, mas aí quando eu quiser embarcar este microcontrolador em uma placa minha, tenho que ter o esquemático para isso, não concorda? Então, como exemplo, na aula de hoje, eu fiz esse esquemático que eu também deixo para você. Quando você desenvolver a sua aplicação no MSP430, você só precisa deste circuito aqui, não mais que isso. Ele vai trabalhar a 16 MHz, o seu clock interno. Você tem o circuito de reset aqui, capacitor de desacoplamento. Então, um circuito de reset sugerido pela Texas, um resistor com capacitor aqui para dar um reset inicial, mais um botão também, caso você queira manualmente reiniciar o processador, e eu coloquei aqui como adicional um regulador de 3.3 volts. Na realidade é um LM317 com os resistores de modo a dar uma tensão próxima dos 3.3. Na prática vai depender da tolerância destes resistores. No meu caso aqui está dando uns 3.4 volts, está ótimo, pois ainda está dentro da faixa de operação. Na entrada podemos colocar tensões de 6 a 12 volts tranquilamente. Estes são capacitores para minha fonte, uma fonte linear, você pode utilizar também conversores DC-DC, fica a seu critério, mas lembre sempre que esse microcontrolador trabalha na faixa de 1.8 a 3.6 volts. Em geral, utilizamos a tensão de 3.3. Eu vou controlar 4 LEDs, D1 até o D4 aqui, conectados ao port P1. O L1 está no bit 0, o L2 no bit 1, o L3 no bit 2 e o L4 no bit 3. O objetivo com o software é fazer uma contagem com estes LEDs, fazer este processador rodar fora da Launchpad. Então você trabalha no CCS, Code Composer Studio IDE, com a Launchpad conectada no USB,
já demonstrei em alguns vídeos do canal aqui, inclusive também em alguns cursos, no C++, por exemplo, no desenvolvimento de produto com microcontroladores para utilizar em sistemas. Então tem essas dicas aí para você. Então está aqui o Code Composer Studio. Este é o software que eu desenvolvi. Fiz uma mini biblioteca aqui chamada de Counter HPP. Nós incluímos o 430G2553 para trabalhar com seus registradores. No mapeamento de hardware eu tenho no bit 0 LED 1, como vimos, bit 1 LED 2, 2 LED 3, 3 LED 4. Eu declaro um objeto aqui chamado counter, que eu chamei de CNT1, meu counter 1. E eu vou passar para ele os 4 pinos, do menos significativo para o mais significativo. E eu também passo o state, ou seja, se esses LEDs estão conectados no modo current sourcing, anodo em relação ao microcontrolador e catodo no GND, ou current syncing, que é catodo em relação ao MCU, anodo em relação ao VCC. O que isso significa? Quando eu envio 0, o LED acende quando é current syncing, e se eu envio 1, o LED acende quando é current sourcing. Essa é a diferença. Se eu colocar false, eu posso enviar de qualquer forma 1 para ligar o LED, entendeu? Então não importa se eu estou no modo current sourcing ou current syncing dos meus LEDs, depende deste bit que eu chamei de estado global do meu objeto para determinar se ele vai ser ligado ou desligado. Então sempre envio 1 para ligar e 0 para desligar, independente do modo que eu conectei no hardware. E isso é bem bacana. Aqui eu tenho uma função para teste, que eu chamei de runCounter, que ela faz. Tem um valor aqui local, uma variável local, que eu iniciei em 0, é do tipo static, ela não é destruída ao encerrar a função, e eu passo ela para o counter write, que é a função que escreve justamente o conteúdo deste counter, conteúdo de 4 bits, portanto só o nibble menos significativo. Isso é tratado dentro dela própria, para que não tenha problema. Então depois que eu passar, eu incremento. Aqui eu aguardo meio segundo. E aqui no loop infinito eu vou rodando este counter, vamos ver o efeito de contagem na prática. Mas é claro que você pode utilizar das diversas formas que preferir. Tem outras funções nesta biblioteca que eu vou mostrar para você. Esta linha aqui desabilita o Watchdog Timer, que não vamos utilizar. Aqui está o arquivo HPP. Então o meu construtor, como vimos, eu passo os 4 pinos. E mais o booleano aqui do state. Eu tenho 2 macros aqui para o port1 out e para o dir para configurar entradas e saídas e escrever efetivamente nas saídas. Função write, eu passo o nibble que eu desejo acionar. De acordo com ele, eu vou acionar os LEDs de saída. No pin write, eu passo o número, o índice dele, 0, 1, 2 ou 3. Se eu quiser controlar um pino individualmente, então eu passo o seu respectivo número. E depois o state. Lembrando, eu passo true, ele vai ligar o LED independente do modo que eu conectei no hardware. Isso é muito bacana. É claro que na hora de declarar o objeto você tem que estar atento para isso. Então aqui, como eu conectei em current syncing no hardware, aqui eu coloco false. Se houvesse conectado em current sourcing, aqui eu colocaria true. É isso. E tem o pin toggle, que eu passo o índice de 0 a 3 e ele inverte o respectivo pino. Eu associei tudo a um array, short pin, tem 4 posições, e aqui está o meu estado global, o global state, justamente para fazer essa troca automática aqui na biblioteca. Aqui é a linguagem C++ que eu estou trabalhando, tem curso também completo, já sabe. Aqui no construtor eu inicializo meu array com os próprios pinos e global state com o valor que o usuário passou para o objeto declarado.
que eu faço também aqui é configurar o port de direção, os 4 pinos como saída, inicio os 4 desligados com o port out. O counter write, ele tem aqui um bool S com 4 posições. O nibble tem a atribuição aqui de uma máscara 0F. Significa que, independente do valor que eu passar, o máximo sempre será F, ou seja, o valor 15. Então de 0 a 15, que é justamente os 4 bits que eu quero controlar, meus 4 pinos de saída. Estas equações booleanas que me garantem a correta lógica de acionamento conforme o global state. Eu complemento ele e faço uma XOR com o respectivo bit do nibble, convertido para booleano. E armazeno nas posições desse meu array local, e aí conforme o bit eu vou acionar ou não o respectivo pino. Aqui são técnicas avançadas de trabalho bit a bit na linguagem C, que eu expliquei em riqueza de detalhes no nosso curso. Mas analisando aqui você compreende sem problema nenhum. Então aqui basicamente eu utilizo a propriedade da XOR de ser um inversor controlável, passo o inverso do que o usuário determinou para o objeto. Então XOR com um bit específico, eu garanto que neste bit aqui eu tenha sempre a lógica correta para interpretar como high ou como low do meu pino, utilizando aí o operador ternário, meu interrogação. No pin write ocorre algo bem semelhante, só que é com um único pino. Por isso eu tenho um bool S aqui que recebe a mesma equação. Para você entender essa equação, você pode analisar diretamente essa aqui. Então o state que eu passo, por exemplo, true, de acordo com o meu global state, que no nosso caso é false, vai me dar aqui o complemento vira true, XOR com um true, por exemplo, vai resultar em false. Pegou essa? Sendo false, eu vou enviar 0. Só que como o meu LED está no current syncing, é justamente isso que eu quero. 0 vai ligar o LED. É isso aí que a lógica faz. Se eu colocasse true no objeto, aqui eu teria false. False com o true, supondo que passamos true aqui para o state, vai me dar true em S, que vai de fato ligar o pino. Então eu estarei com o LED em current sourcing. Passei true, o LED com 1 liga. Show de bola? É assim que funciona. Analise agora para o nibble aqui e entenda que bit a bit nós vamos acionar os 4 pinos do LED. E como você deve ter compreendido, eu posso selecionar outros bits dos ports para indexar esses LEDs, pois a nossa library faz aí a interação com o objeto que declaramos aqui, também de forma automática pelo uso do meu array aqui, na seção private da minha classe. E a toggle não importa, a toggle eu só determino qual é o index do pino e complemento ele com a XOR, com o próprio port de saída. E é isso, nós temos aqui uma classe bem bacana, estude ela também, você pode aproveitar em outros projetos, por exemplo em AVR, em STM32, pode utilizar aí nos mais diferentes microcontroladores que podem ser programados com a linguagem C++. Vamos para a bancada agora, venha comigo. Está aqui o nosso MSP430 Standalone. Aqui eu vou entrar com 6 volts, LM317, depois eu vou medir a tensão para você ver o valor que está dando. Pino de reset, resistores do nosso regulador linear, aqui o circuito de reset com capacitor e com resistor, e os 4 LEDs de saída que estão ligados em current syncing. Veja que os resistores estão para VCC, então preciso enviar 0 na saída para ligar o LED. Como vimos, eu coloco false no objeto e eu posso enviar a lógica correta, então envio 1 ou true, eu ligo o LED mesmo estando no current syncing. Bem bacana
essa lógica automática. Eu tenho aqui o Launchpad da Texas, tem vários modelos, então com ele eu trabalho inicialmente no software, conecto na USB, gravo o MSP430, depois eu tiro aqui do socket, conecto na minha aplicação. Eu estou aqui na protoboard, mas poderia ser sem problema nenhum uma placa de circuito impresso para uso final. E aí em um próximo desenvolvimento você adquire outro MSP, só o circuito integrado, usa a mesma Launchpad e assim sucessivamente, tendo o seu standalone, como você está vendo aqui. Vamos ver funcionando o circuito. Primeiro eu vou ligar a fonte. O consumo naturalmente vai ser bem baixo, eu vou ligar 6 volts, veja que é aí inferior a 15 mA o consumo, depende muito dos LEDs que estarão acesos. Você já está vendo o circuito em pleno funcionamento, aí a contagem de 0 a 15, como esperávamos. Chegou em F, volta para o 0, ou em 15 se você preferir, volta para o 0 e faz a contagem aí de 1 em 1. Só trouxe como exemplo, mas você pode utilizar a biblioteca das mais diversas formas para acionamento de 4 saídas. A nossa tensão está em 3.44 volts mais ou menos, 3.438, que está dentro da faixa do MSP430. Não precisa dissipador para o LM, pois o consumo, como vimos, é baixíssimo. Isso conclui mais uma clássica aqui no canal. Quer mais vídeos com MSP430? Deixe seu like, comente aqui embaixo. Tem interesse no curso? Também comente. Podemos considerar fazer. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kids Channel. Então aguardo a sua inscrição no canal se ainda não se inscreveu e continue maratonando os nossos vídeos. Isso conclui mais uma clássica de sexta aqui no canal. Muito obrigado por assistir. Deixe aquele like, se inscreva por aqui, maratone o nosso conteúdo, tem muita coisa para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Bom final de semana, aliás, um ótimo final de semana. Aquele abraço, bons projetos e até a próxima.